dar continuidade, né, Rafa, às perguntas e respostas, né? Sim, vamos lá. Então, você começa? Posso começar? Então vai, manda ver. Então tá bom. Então, assim, né, a dúvida das pessoas é como que a gente fala assim que tudo é mental, né? O que é esse mental? Por que tudo é mental? Então, assim, a gente fala, tá, que tudo é mental porque tudo acontece dentro da nossa própria mente. Tudo que a gente externa para fora, o externo a gente projeta para fora, são coisas que está dentro da nossa própria mente. Então, assim, para as pessoas entender, né? Se eu acho algo bonito ou feio fora, é porque eu tenho dentro, né? Então, por isso que a gente fala da questão do julgamento. Então, o que eu olho lá fora e vejo se é bonito ou é feio, é porque eu tenho dentro da minha mente, né? E claro, a gente está falando uma coisa muito simples, né? Mas eu tenho condição de se resolver dentro de mim mesmo, dentro da minha mente, se eu quero achar as coisas feias ou se eu quero achar as coisas bonitas, né? Então, dentro disso, o que acontece? Os conflitos que a gente tem está na nossa própria mente. Todo e qualquer conflito, né? Mesmo que aquilo que a gente acha que vem de fora, mas na verdade, né, vem de fora como um gatilho, vem de fora como um início, mas a gente tem aquilo dentro da nossa própria mente. E se a gente compra aquela ideia, aí sim que fica passando a ser nossa, né? Que conflitos que a gente tem? Todo e qualquer conflito, né? Então, essa questão das pessoas serem racistas, preconceituosas, o que é isso? Está na própria mente das pessoas. Se elas têm essa consciência, e aí que entra o autoconhecimento, que a gente vai falar de novo, né? Se a gente tem essa consciência que tudo é dentro da nossa própria mente, a gente tem o poder de mudar isso. E o mais importante, interessante, maravilhoso é que a gente não precisa de ninguém. É a gente com a gente mesmo. Então, para mudar algo dentro. A gente precisa só de coragem, né, Rafa? Exatamente. Então, veja que, né, a gente procura mudanças, mas a mudança somos nós mesmos. E tá, né, de um jeito assim que a gente fala fácil, simples, em modos de dizer, porque é dentro da nossa própria mente. Então, quando a gente projeta algo para fora, que é nosso, e tudo que a gente projeta para fora é nosso, mesmo que venha uma ideia do outro, mesmo que venha uma ideia da sociedade, você, você aceita essa ideia? Você compadece dessa ideia? Então ela passa a ser sua. Seja lá o que for, né? Então os nossos conflitos internos, a gente externa eles para fora, a gente projeta para fora. A gente projeta nas pessoas, a gente projeta nas coisas, a gente projeta nas situações, a gente projeta no que a gente enxerga lá para fora, né? Muitas das vezes a gente se engana achando que é de fora, mas é nosso. E a gente tem aquele velho hábito, né? Aquele velho costuminho, aquela crença pesada de tudo é culpa do outro, né? Tudo o outro é culpado. A gente costuma se achar vítima de tudo, né? Para não assumir a realidade. Uhum. E quando a gente não quer mudar, a gente justifica. Pode ver, a gente sempre está justificando algo. Ah, é por isso, é por aquilo, é por isso, é por isso, por aquilo. E não olha para a mudança. Então a gente se sabota o tempo inteiro. Já virou um hábito do ser humano essa autossabotagem para não mudar, para não crescer, para não evoluir. Né? E dentro disso...
Isso muitas vezes acontece até mesmo com a gente que está consciente disso, né, Rafa? É lógico. Então é aquela história, né, de orar e vigiar, e a gente precisa vigiar. Como a gente age, tá o tempo inteiro observando os nossos pensamentos. E isso tem a ver com quando a gente fala nesse orar e vigiar, não é para fora, é para dentro mesmo. Sobre nós. Então, quando a gente, por exemplo, né, olha uma flor, você acha ela bonita ou feia? Isso é de cada um, é o que cada um alimenta, é o que cada um tem dentro da mente. Então, eu posso achar uma flor linda, maravilhosa, bonita, isso é o que eu tenho na minha mente. Outro pode achar a flor feia, e tudo bem. E já olhar direto para os espinhos, né? Tem isso também. E tudo bem, desde que seja consciente disso, né? Então, quando eu olho externo essa beleza ou essa feiura, que eu tenha consciência que é meu. Por quê? Porque, ao contrário, né, tem muito efeito isso também. Se alguém projeta em mim algo, né, eu tenho que ter esse discernimento de saber se é meu ou é do outro, né, sem julgar, sem criticar, sem reclamar, sem brigar. Então, se o outro projeta em mim algo, por exemplo, vamos pegar a beleza. Ah, você é feio. Como que eu vou me comportar diante disso? Eu tenho essa consciência que é a projeção do outro e tudo bem? Ou essa crítica, esse julgamento que vem externo me incomoda? Né? Como que eu vou reagir diante disso? Como que eu vou me comportar? Porque se eu me incomodo, aí eu tenho problema dentro da minha mente com relação ao que o outro projetou em mim. Então, as coisas, elas são muito sutis e pede um discernimento para a gente viver bem em sociedade, viver bem nesse universo, né? Porque se o outro fala que eu sou feio, né, e eu compro essa ideia, por exemplo, tá na minha mente essa feiura. Aí eu vou me olhar no espelho, vou me achar feio, vou me achar incapaz, vou me achar um monte de coisa, mas é meu, mas veio de fora. Pois é, mas eu comprei essa ideia, né? Então a minha autoestima vai lá embaixo. Mas e ao contrário? Ah, vamos lá, a pessoa me acha bonito. Aí meu ego infla. Aí eu me acho melhor que os outros. Aí eu me acho superior. Também é ruim. Mas está dentro da minha mente. Porque eu comprei essa ideia do outro. O outro inflou o meu ego. Tá, e o que a gente faz então? A gente tem que buscar o que a gente já falou na live passada. A nossa essência. Quem sou eu? Quer ver um exemplo bem interessante? A gente falou da flor. Vamos pensar como flor, né? Para a flor, você achar ela bonita, você achar ela feia, para ela não tá nem aí. Ela é. Diferença nenhuma. Ela é. Ela é, em essência, flor. E vai florir e vai desabrochar no tempo dela e vai curtir a cor dela. E tudo bem. Não muda nada. Não muda em nada o que a gente acha da flor. Por quê? Porque ela é. E agora a gente tem que trazer esse conceito para nós. Quem você é? Você é bonito? Você é feio? Tanto faz? Qual que é? Qual que é o caminho que você vai buscar? Então por isso que a gente fala, busca a tua essência para você ver que todos esses problemas de ego, de matéria, de questão externa, some. Traz uma paz, né, Rafa? E muitas vezes a gente é julgado por ser pessoas frias, muitas vezes, né? Porque a gente para de ficar se preocupando tanto com tudo que está acontecendo. Você deixa
é normal, para a gente tudo é normal, que aquilo ali tem que ser assim, da forma que é, de como está sendo, do jeito que está acontecendo, e está tudo em paz. É aquela situação de você sentir essa paz. É sentindo essa paz que você sabe que alguma coisa aqui dentro já está no movimento muito melhor. É aquilo que a gente fala, né, Rafa? Tudo é sentir, é você pegar esse sentir para tudo que acontece. E a gente percebe que tudo é fluido. E nada é forçado, porque quando a gente começa a forçar, a gente sabe que o ego tá tomando conta do ambiente. Quando a gente quer ter controle, quando a gente quer controlar uma situação, quando a gente... Eu já entrei até com uma pergunta aqui, mas vamos lá. E tudo isso, né, Rafa, mostra pra gente essa realidade. E é interessante essas observações, a gente fazer essas observações em nós mesmos. O quanto eu aceito a fluidez de tudo que acontece. Eu me oponho, eu quero controlar, eu quero pôr uma situação da minha forma de pensar, da minha forma de agir. Eu entendo que isso é algo natural. Então, tudo isso a gente precisa analisar, né? Dentro de nós. Então, por exemplo, né, a sociedade ela cria ideias, padrões, né? E o que isso acontece? As pessoas compram essa ideia. Ah, tem que ter o corpo perfeito, tem que ter a família perfeita, né? Tem que, sabe? Criam essas ideias. Mas qual que é o problema de criar essas ideias? Nenhuma. A grande questão é as pessoas comprarem essa ideia, porque daí passa a ser delas, e com a mente delas, elas começam a projetar isso, a criar uma realidade diante disso. Então veja que é difícil das pessoas despertarem e acordarem para essa realidade, né? O que as pessoas muitas vezes fazem? Seguem alguém, né? Seguem um político, tudo que o político fala, vão de atrás. O que está acontecendo ali? As pessoas estão, né, o político está jogando uma ideia e as pessoas estão comprando, porque se as pessoas não comprarem aquela ideia, ela desaparece, não tem força. Ela não tem projeção para fora, nada acontece. Por isso que a gente fala aqui, vamos seguir, né, Jesus, vamos seguir o que ele pregou, porque ali que é o que acontece no universo de bom. Porque ele trouxe algo para todos serem felizes, todos serem fraternos, todos serem prósperos. Né? Ali ele desperta nós para essa essência, ali ele desperta a gente para esse conceito, para essa realidade de que nós somos, né, o universo. Nós temos o universo dentro da nossa mente. Porque tudo que a gente olha para fora é o que está dentro de nós, dentro da nossa mente. Né? E aí entra aquela questão da expansão de consciência que a gente tanto fala. Né? O que é que você tem dentro da sua mente? Se você só conhece o planeta Terra, então a tua expansão de consciência é em função do planeta Terra. O que vem de novo, será que você está apto, você está preparado para receber? Ou você vai resistir ao novo, que existe algo a mais que o planeta Terra? Porque se ninguém falar que existe algo a mais que o planeta Terra, todo mundo vai ficar com essa expansão de consciência de planeta Terra. Então ninguém mais vai ver outros planetas, ninguém mais vai ver o Sol, né? Por quê? O que tem dentro da sua mente? E as bilhões de estrelas que existe dentro do universo. E aí a gente vai se aprofundando cada vez mais. E a questão da espiritualidade, né, dos espíritos. Por que muitas pessoas não vê? Por que muitas pessoas não acreditam? Porque não tem dentro da mente. Está
difícil de entrar essa informação. Tá difícil de entrar coisas novas. Né? E a gente vai vir falando, porque é o momento da gente expandir essa consciência, expandir essa nossa mente, ir além. Né? Mas para isso a gente tem que o que primeiro? Começar a se observar, se autoconhecer, né? Pegar todas as nossas sombras, o que a gente não gosta, porque faz parte de nós. A gente já falou aqui. O que é um ser evoluído? Um ser evoluído é um espírito, é um ser humano que dominou as suas sombras. Ou seja, dentro da mente dele, ele falou assim, o que é que eu quero alimentar? Eu quero alimentar preconceito, eu quero alimentar tabu, né? Eu quero alimentar o racismo, é isso que eu quero alimentar? Fazer a maldade? Ou eu quero fazer o bem, eu quero amar as pessoas, eu quero me amar, eu quero ter conhecimento, né, disso que a gente está falando, o que vem de fora, o que é meu, o que eu compro como meu, o que eu estou projetando para fora. O que eu quero alimentar dentro de mim? Dentro da minha mente. E dentro de tudo isso, quem eu sou de verdade? Né? Eu sou esse modismo de épocas em épocas. Ah, você tem que usar roupa tal. Você não pode usar a roupa que você gosta. Você não pode usar a roupa que você curte, que se sente bem. Não, você tem que usar a roupa da moda. O que é isso? É mente. Né? Tudo está dentro da sua mente. Você faz o que você gosta, você come o que você gosta. A gente já falou que a gente não come carne. É uma opção. E quem come carne? Tudo bem, faz parte. Se gosta, pode comer, não tem problema nenhum. Mas dentro da nossa mente, a gente já começou, né, a não fazer mais essas coisas, porque a gente já estudou, a gente sabe questão energética, o que acontece, para onde que vai, e a gente se sente bem não comendo carne. Ah, mas eu me sinto bem comendo carne. Ok, sem Maravilha, né? problemas. É lógico. Mas então são isso, né? A gente aqui, né? Da bebida alcoólica, a gente eu não gosto, eu não tomo, né? Já tomei, mas decidi não tomar mais. O que é isso? Uma decisão da mente. Eu quero alimentar essa situação, né? Tem gente que bebe e tudo bem também, mas daí entra uma pergunta: isso está te fazendo bem? Ah, não, mas é para relaxar, não sei o quê. Vamos aprofundar. Isso realmente está te fazendo bem? Relaxa por quanto Né? tempo, né, Rafa? É, exatamente. Ah, mas eu não consigo parar. Por quê? Mente. Tudo está dentro da sua mente. Você não consegue parar porque tem motivos, tem que descobrir os motivos, tem que mudar. Você tem que ter muita força de vontade para mudar as coisas. E não é só mudar nesses hábitos, é mudança em tudo. Né? A gente vê por aí as pessoas, porque eu quero uma vida assim, 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 mas não faz nada para mudar. Não é fazer fora aqui, esperar que o governo mude, que o Brasil melhore. Isso é fora. A mudança tem que ser dentro. A gente já falou aqui, né? Seja o mundo que você quer ver lá fora. Por que a gente fala isso? Porque o que você tem na tua mente, você projeta lá fora. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, né? A gente faz essas perguntas. O que você acha do mundo? Você não vê uma palavra positiva. Você não vê. Ah, mas olha aí o que está acontecendo. Sim, mas se você quer mudar alguma coisa, você tem que começar a ver coisas boas desse mundo. Lembra? Todos nós temos coisas boas. A gente falou a live passada. Todos nós temos a centelha divina. Ou seja, né, esse amor que a gente prega aqui, todo mundo tem. Quem que está vendo esse amor? Quem tem? Quem tem e já despertou esse amor. Então, se eu tenho amor dentro da minha mente, dentro do meu, se eu sinto amor, automaticamente eu vou projetar lá fora. Aí eu vou ver as pessoas. E aquilo que a gente escreveu
vê hoje, né, Rafa, que a gente trabalhou hoje naquilo. A gente vai entrar em sintonia, porque a gente entra em sintonia com as pessoas que estão vibrando, que estão na mesma energia que a gente. E isso é maravilhoso, né? Porque vira uma corrente. E às vezes a gente entende porque algumas coisas não estão funcionando de forma como lá fora espera. Por quê? Porque a sintonia ainda está muito desregular. São poucas pessoas que conseguem entrar nessa sintonia. E está tudo certo. Não tem nada errado. Está tudo dentro do previsto, né, Rafa? Cada um vai acessar o que precisa no momento certo. É a realidade que a gente vive hoje, né? A gente quer antecipar essas coisinhas um pouco, né? Que a gente já aprendeu. Então, é isso que a gente fala, né? Nossa, a gente aprendeu isso, né? Porque a gente veio com isso já, a gente quer estudar, aquilo incomoda dentro da gente, né? Dentro do nosso espírito, dentro da nossa mente, fica incomodando. Aí cai livros na frente da gente, a gente vai ler e fala, nossa, era isso aqui que eu precisava. E muitas das vezes o que nós precisávamos era livros da espiritualidade, para despertar, para acordar para uma realidade que as pessoas estão dormindo ainda. E tudo bem. Só que quando a gente desperta, né, quando a gente vê a realidade, tudo muda. O sofrimento acaba, né, a gente já não vê os desafios como sofrimento. A gente vê com outros olhos. E isso faz uma diferença muito grande. Né? Como assim? A gente olha aí para fora, né? A gente perguntou lá, o que você vê do mundo? Ah, tá violento, é só tragédia, é doença para lá, é doença para cá. Ok, mas vocês veem isso também? Sim, a gente também vê, só que a gente sente e vê o amor nisso tudo também. Nossa, aí dá uma confusão, né? Como é que você vai ver amor numa guerra? Como é que você vai ver amor das pessoas brigando? Mas a gente enxerga o que a gente tem dentro da gente. Você vai olhar uma pessoa, Traz uma transformação, né, Rafa? sim, você vai olhar o ser humano, né? Você vai ver que ele está brigando, que ele está violento, que ele está. Mas você vai ter esse discernimento. Só que lá no fundo dele você sabe que tem amor. E quando você emana amor para ele, de alguma maneira ele vai sentir. Pode ser que Muitas vezes, não seja no momento. Pode ser que muitas seja vezes está fazendo depois. guerra. Muitas vezes está fazendo guerra e não sabe nem por que está fazendo, né, Rafa? É simplesmente aquele efeito que todos estão fazendo, vamos fazer também. Muitas vezes aí não tem nem aquela consciência desperta de sentir ou ter um porquê está fazendo aquilo. Não tem. Está simplesmente fazendo porque a maioria está fazendo, vamos fazer também. Achou certo, né? Porque não tem uma visão além do que ele tem dentro da mente. É isso que a gente está falando. Ó. Então, a pessoa que só vê violência, né, acha que guerra é certa, acha que tem que tomar as coisas pela força. Né? Ou seja, essa pessoa está num nível de consciência que ela ainda não percebeu que existe outros modos de fazer as coisas. Né? Que a gente não precisa guerrear para ter as coisas. A gente não precisa brigar, tomar do outro para ter as coisas. Existe um outro caminho. Existe um outro movimento que a gente pode fazer se a gente tiver conhecimento e a gente vai ter a mesma coisa. Né? Olha o que implantaram nas pessoas aí. É uma guerra, né, mental para ter trabalho. Né? As pessoas fazem absurdo, atropelam os outros, passam a perna nos outros para ter trabalho. Ou para ter alimento. Né? É absurdo, as pessoas jogam com o psicológico das pessoas por causa do alimento. Ah, vai me passar fome. E a gente vê por aí pessoas jogando comida fora. Como que é isso? Né? A gente pega os dados, a gente vai atrás de umas informações, porque a gente é curioso,
né? Ah, as pessoas estão passando fome, mas estão jogando comida do outro lado. E aí? Como é que funciona isso? No final das contas, o que que falta? Falta um pouquinho de amor nas pessoas, né? Falta Consciência, né, Rafa? cooperação, consciência, exatamente, né? É igual a gente vê, o preço das coisas, beleza, faz parte desse jogo, né? Faz parte. Mas daí o preço não está muito bom, eles preferem jogar fora as coisas do que alimentar os outros. Não dá para entender, né? Quem já ganhou uma expansão de consciência, de universo, de amor, de fraternidade, não consegue entender essas coisas. E daí quando, né, uma pessoa que já tem uma consciência, já tem amor no coração, faz algo, né, os outros não entendem daí. Que você ajuda os outros, que você quer ver a felicidade do outro. Por que você quer ver a felicidade do outro? Porque você está cheio dentro da tua mente, vamos falar da mente, né, ou do teu coração, do teu espírito, mas vamos falar da mente. Você está cheio de felicidade. Você projeta felicidade nos outros. É isso. Não tem como segurar. As pessoas não entendem isso, não tem como você segurar. Você vai, faz e fala. E... Então, essas atitudes, muitas vezes, para quem não alcançou esse nível de consciência, é estranho. Então, a gente vive nesse ponto, né? Estranho por um lado, E às estranho por outro. vezes, e às vezes vem, né, Rafa, as coisas para orientar, para as pessoas estarem preparadas diante de uma situação. Mas às vezes o alertar, o você passar algo que você recebe, não é todo mundo que entende. Às vezes te acha ser maluco, que você tá. Então, assim, as coisas precisam acontecer. É necessário as coisas acontecerem para ver a mudança. Porque é aquela história que a gente sempre fala, né? O ser humano, ele precisa ver para crer. Ele não aprendeu ainda que muitas vezes a gente precisa entregar, confiar. Entendeu? Isso Deus nos ensina o tempo inteiro. E quando você confia em Deus, você acredita em Deus, e você sabe que Ele é a providência de tudo, você tem paz naquilo que você, de tudo que você pratica. Quando você está com a consciência esclarecida disso. Então é aquilo. Até que ponto as coisas precisam chegar ou precisam acontecer? A realidade está aí. A gente vê isso todos os dias. Só não expande, só não olha para isso quem não quer. A vida dá sinais, Deus dá sinais para a gente o tempo inteiro. Ele abre um leque de coisas diante da gente. Mas a gente precisa ter consciência. A gente precisa aprender a confiar e olhar para essas coisas com essa expansão de consciência, né, Rafa? Do que isso está me trazendo? Não ver isso como um castigo. Tem coisas que é para mudança, é para mexer, aquele sacudir que a gente às vezes precisa para a gente poder sair do lugar, para a gente poder se mexer. Porque a gente, como ser humano, a gente gosta do que é confortável. Tá bom, tá confortável, tá tudo certo. Mas Deus quer ação, a nossa ação, para a vida, para tudo. Que a gente viva esse movimento, a gente precisa desse movimento. E quando a gente se nega a se movimentar, o universo dá aquela sacudidinha básica. Mas não é para a gente sofrer, não é para a gente expandir. A gente precisa ter consciência de tudo que está acontecendo. Sai, Meg. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala dessa expansão, né, como é que a gente enxerga as coisas? Né? Então, quando a gente. E isso é muito importante, porque quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente busca essa essência nossa, a gente tem uma certeza dentro
que ninguém ou nada abala. Pode acontecer o que tiver, nada vai te abalar, né? Claro que, humanamente falando, aqui você se comove, você tem as tuas, né, tuas reações humanas, é normal, é natural, né? Só que lá dentro, você está numa paz e numa segurança de que tudo está bem, está tudo certo. Porque quem está no controle das coisas, você sabe quem é, né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe que a vida não acaba aqui. A gente já tem essa consciência, a gente sabe, a gente tem essa certeza que passou o momento da gente aqui, chegou o momento da gente partir da nossa missão aqui, todos nós temos, né? Seja para aprender, seja para ensinar, não importa, né? Deu o nosso tempo aqui, a gente vai continuar a nossa vida do outro lado. A gente vai viver a vida espiritual, que é a grande realidade, né? Aqui a gente tem consciência que é um aprendizado para a gente melhorar, para a gente evoluir, né? Para a gente se transformar, né? E o que isso traz para a gente quando a gente vê uma catástrofe natural, né? Essas enchentes aí, esses tsunami, esses terremotos, né? Você se comove humanamente? É lógico, né? Mas como que a gente enxerga isso? É como sofrimento? Não. A gente não vê isso como sofrimento, a gente vê isso como uma transformação. E isso tem uma mudança gigantesca, né? Essa transformação que a gente enxerga, porque a gente está vendo que é necessário. E quando a gente enxerga isso, né, e está sendo necessário, a gente confia no Criador, porque é Ele que está promovendo tudo, né? E a gente tem noção que tudo isso está acontecendo porque nós estamos parados para a evolução. Nós estamos parados para evoluir. Então tudo isso está acontecendo, né? Cada um tem uma situação, cada um tem um porquê, né? Isso a gente já sabe. A gente não sabe os porquês dos outros, mas sabe que cada um tem um porquê. Cada um está no momento e na hora que tem que estar. No local que tem que estar, passando pelo momento que tem que passar, né? Essa expansão de consciência nos dá essa segurança. Ah, mas tem gente que não vai aceitar. Tudo bem, né? Aí sofre, porque fica procurando e reclamando, né? E buscando fora, e não vai achar fora, porque tudo que ela precisa é dentro. Então não adianta a gente ficar reclamando das situações, reclamando do momento que a gente está vivendo, porque isso se faz necessário diante de um monte de fatos, de coisas que a gente busca aprender, né? Agora, por que tem gente que não passa por certas situações? Porque está em movimento, está se transformando. Ah, mas eu vejo que a pessoa não mudou. Fora pode ser que não, mas internamente, o que ela sente? O que ela vibra? É isso que importa, né? Vai chegar um momento que ela vai externar. E outra coisa, né? Se a gente tem uma expansão de consciência e a pessoa que nos julga tem uma expansão de consciência menor, ela não vai entender o que está acontecendo. Tem isso também, que é o que a gente falou lá, né? Das crenças que os outros colocam na gente que limita, né? Uma pessoa é limitada, ela tem crenças limitadas e ela vai limitar os outros. É o tamanho dela, né, Rafa? Exato. E aí, como é que uma pessoa dessa vai entender uma pessoa que tem um amor maior, que tem uma visão diferente, que já expandiu um pouquinho mais? É difícil da pessoa entender. Por quê? Porque ela ainda não expandiu a consciência dela. Por quê? N razões, mas ela pode expandir. Aceita. Com certeza. Aceita o novo, aceita o amor, aceita o que é novo. Ah, mas isso para mim é muito estranho. Ok, no momento é estranho. Tudo que é estranho a gente fica cabreiro, né? A gente fica duvidoso, não tem problema. Fica, Mas porque tem preconceito, tem crença, tem um monte de coisa. Tem um monte de rejeição, que são as crenças nossas enraizadas, são coisas que a gente já tem ali.
E a gente muitas vezes não quer olhar para isso. Mas a pessoa pode mudar tudo isso, né? Só pode mudar tudo isso. E expandir. E começar a entender o que um outro que expandiu um pouquinho mais está falando. Né? A gente fala de um amor que a gente já entendeu. Né? Um pouco mais, mas já entendeu. É gostoso. Quem não conseguiu entender ainda, quem não consegue amar desse jeito, não vai entender. Mas pode. Pode. Essa Com que é a certeza. beleza do universo. Todo mundo pode se deixar, se aceitar, né? Se passar pelo caminho que a gente já passou. Né? A gente já passou por um caminho, mas tem gente na nossa frente que passou por esse caminho que ensinou a gente. E o universo é assim. É um ensinando o outro e um aprendendo com o outro. Por isso a gente fala tanto, as pessoas falam tanto das mensagens lá, humildade, né? Para a gente entender isso, que a gente não é nada e a gente é tudo ao mesmo tempo. Né? A gente pode ensinar quem vem querer aprender com a gente, mas a gente também tem a consciência que tem muita coisa para aprender ainda. E tem gente querendo ensinar. Pode falar. Então, né, é tudo questão da mental. Né? O que a gente tem na nossa mente? Nós criamos resistência, nós criamos aceitação, né? E muitas vezes, que é o que você falou ali das crenças enraizadas, né, está inconsciente. Então isso é conhecimento. Então, a gente tem que saber que a gente tem o nosso inconsciente, que tem um monte de filtros ali, né, que não deixa a gente acessar certas coisas. A psicanálise explica bem isso, né, Rafa? Com certeza. Estudo a gente tem hoje. Material, informação, nossa, tem de monte. Tem bastante. Né? Mas a gente tem que pegar e fazer. E o mais importante, interessante, é que essas coisas, como a gente falou, né, tudo é da nossa mente, querendo, não querendo, esperneando ou não, é individual. É uma coisa individual. Todo mundo vai ter que trilhar, tem que caminhar o mesmo caminho. Mais cedo, É mais tarde. aquela história, né, Rafa? A gente está aqui para trazer um caminho, né, um início. A gente vai junto, a gente caminha, igual as pessoas que às vezes estudam com a gente dá um caminho, dá um direcionamento, mas até onde nos é permitido, a pessoa precisa caminhar. E ela faz isso sozinho, porque é aquilo que eu falei outro dia, né? A minha dor é uma, a do Rafa é outra. As minhas crenças são uma, as crenças do Rafa é outra. E assim por diante. Cada um sente de uma forma, cada um vai encontrar o seu caminho dentro do seu sentir, o que precisa, de como caminhar esse caminho. Essa é a realidade. Então, assim, a gente está junto, a gente orienta dentro daquilo que a gente já vivenciou e que a gente continua vivenciando, mas assim, é sempre um ajudando o outro, falando das suas experiências, e dentro disso, cada um encontra o seu caminho, a sua própria verdade, né, Rafa? O seu próprio jeito de caminhar. Então não adianta eu vir aqui dar aquilo que o Rafa fala, dar aquela receita de bolo. Entendeu? É querer medir o outro pela minha régua. Não adianta, não vai servir. O outro vai fazer, vai tentar e não vai conseguir. Por quê? A medida dele é diferente. Ele é um ser humano individual e essa individualidade dele, ele precisa trabalhar dentro dessa individualidade. A gente, como um todo, ajuda, a gente auxilia, a gente acolhe, a gente está ali junto para ajudar nessa visão, né, Rafa? Trazer outras visões diferentes também. E a pessoa dentro disso expandir e dentro dela ela buscar a resposta que ela precisa.
a verdade dela, o caminho que ela precisa caminhar. Então, por isso que a gente fala muito de expansão, né, Rafa? A gente precisa expandir dentro disso tudo. E entender que a régua do outro não é a mesma régua que a minha. Aquilo que o Rafa fala, o tamanho de um não é o tamanho do outro. Cada um tem a sua grandiosidade e cada um precisa se encontrar dentro disso. E é aquilo, né, Rafa? Deus, ele é tão generoso que ele nos dá essa unicidade, essa particularidade da gente ser o que a gente é em essência. Que ninguém mais tem, que ninguém mais é. Só seu, é só você. Então a gente precisa descobrir esse tesouro dentro da gente. A gente precisa lapidar esse tesouro, que é nosso. Cada um tem o seu, ninguém veio faltando isso, né, Rafa? Ninguém veio, como diz o outro, mendigando isso. Todos nós temos esse tesouro. É a gente encontrar esse tesouro dentro dessa essência nossa, do nosso próprio eu. E esse é o caminho, é a gente trilhar, fazer essa trilha nesse caminhar em busca disso. É olhar para a gente com essa verdade e ter esse entendimento. É querer encontrar esse tesouro, né, Rafa? Que é o nosso próprio eu, a nossa própria essência. No que eu sou grande, no que eu me transbordo, no que eu... Entendeu? O que realmente eu sinto dentro disso. Então, assim, são esclarecimentos que a gente vem trazendo e a gente precisa expandir, olhar, nos analisar, perceber qual é o nosso tamanho dentro disso tudo. E dar o nosso melhor sempre, né, Rafa? Fechou isso aí ou não? Para terminar, né? O mais importante, interessante é que está dentro da nossa mente, então a gente não depende de ninguém para fazer isso. É só a gente olhar para dentro da gente e falar assim: quem eu sou? Né? No que eu sou bom? No que eu gosto? O que eu preciso mudar? O que eu quero me transformar? Né? E tá aí. O conhecimento que a gente fala, claro que vem de fora. Mas você pega aquele conhecimento e aplica em você o conhecimento, não as receitas de bolo. Receita de bolo não, os conhecimentos. O conhecimento serve para todo mundo, né? Aí cada um usa da maneira que acha melhor, da maneira que quer, né? Agora, isso depende da nossa expansão de consciência, da nossa consciência diante disso. Por isso a gente alerta sempre, né? Busque, mas tenha discernimento. Como é que a gente tem discernimento? Olha para dentro, né? Conexão com Deus, amor. Isso traz discernimento para a gente buscar acertar as coisas melhor. Conexão com Deus, amor no coração. É isso. Lembra que a gente fala de sintonia? Já imaginou entrar em sintonia com Deus? Como é que a gente faz isso? Vibração, amor. Vibrou no amor, conectou com Deus. Pronto. E ele vai te mostrar o que é, do que é. Ele vai te mostrando o caminho para onde você vai, a decisão que você tem que tomar. Né? Muitas vezes a gente toma uma decisão errada, é aprendizado, é para a gente aprender alguma coisa. Não precisamos a gente ficar reclamando, se culpando, se murmurando. Não. Olha com maturidade para isso e fala: opa, errei aqui, beleza, vou aprender diferente, vou fazer diferente da próxima vez. E aí a próxima vez não dá certo, vai de novo. E não,
uma, duas, 10, 15, 20, tanto faz, até mudar. Né? A gente muda, a gente pode isso. Né? Todo mundo pode, mas basta a gente querer ter esse discernimento. Fechou? Show. Tô com duas perguntas aqui, eu não sei qual que. Vamos nos soltar aqui, que depois tem uma mais levinha, a gente deixa para o final. Ó, a pergunta é: por que um soltar é tão difícil e quando solto já tem outra coisa me prendendo o pensamento? E aí? Eu vou dizer assim, muitas vezes isso é aquilo que a gente já acabou de falar ainda agora há pouco, né, Rafa? Porque o quanto eu quero controlar, o quanto o meu ego está presente nessas ações. Será que eu soltei realmente algo? E se eu soltei algo, já tem outra coisa, o meu ego já está procurando, projetando em outra coisa. Por quê? Porque ele é dominante, ele quer dominar, ele quer ter o controle de tudo. Então, assim, a gente precisa, sempre vai bater na mesma tecla, né, Rafa? Olha para dentro, se questiona, faça um questionamento. O porquê isso é tão importante para mim, a ponto de eu querer ter o controle ou assumir essa situação. Por que eu não consigo deixar algo fluir, isso fluir como precisa? As respostas vão vir. O porquê você está controlando, o porquê que você está segurando, o porquê você está prendendo tanto aquilo. Soltar é você desapegar, é você compreender que não vai fazer diferença você segurar ou você soltar. O que tem de acontecer, vai acontecer da melhor forma possível. E é isso que a gente acabou de falar, quando você confia no processo, seja de qualquer coisa que está para acontecer, se você confia, você solta e você entrega. Você deixa fluir. Agora, quando de alguma forma você quer ter o domínio daquilo e controlar, a gente sabe que o ego está ali, ele está na dominância de tudo. Então, a gente precisa ter esse discernimento de olhar para dentro, olhar para a gente, fazer esses questionamentos. E a gente vai estar sempre batendo na mesma tecla. Ah, vocês são repetitivos. Somos, sim. É repetitivo. Mas é na repetição que a gente aprende. Entendeu? Porque a gente precisa aprender a olhar para dentro. É resolver dentro. O porquê que eu quero ter controle disso? O que eu acredito que vai mudar eu tendo controle ou eu deixando aquilo fluir? Você pode, com atitudes, com reações, segurar aquilo por um tempo. Mas ele vai seguir o caminho, ele vai seguir o processo dele, da reação do que tem, seja o que for. O que tiver que acontecer, vai acontecer, independente se você segurou. Você só vai ter gasto energia. Você vai pôr energia, você vai se desgastar para algo que é previsto do que vai acontecer. É ali uma realidade que vai acontecer. Você se prendendo a isso ou não. Então, olha para dentro, se questiona, se pergunta. Vale a pena? Ou eu preciso simplesmente fluir dentro disso? Esse é o soltar que a gente fala, é a gente confiar
serve para um monte de coisa, né, Rafa? Serve para infinitas possibilidades que a gente costuma dizer aqui. Solta, acredita, confia que tudo tem uma providência divina. Não é o seu controle que vai mudar a situação. Não muda. Você só vai gastar energia em algo que vai seguir o curso natural. Essa é a realidade. Então, a gente só precisa ter esse entendimento. Ah, o que é o soltar? O soltar é isso, é você desapegar, seja um pensamento, seja coisas que você quer, materializa aqui, ó, traz aqui, materializa, visualiza, faz. É aquilo, solta, né, Rafa? Acredita que aquilo ali já é e deixa rolar. Confia. É o confiar. E por que que você já está com outro pensamento? Porque isso é uma projeção de uma coisa, você não consegue perder o controle, você quer sempre ter esse controle. Porque seu ego pede, nosso ego pede. E a gente, quando aprende a olhar para dentro, a gente tem esse entendimento. E a primeira coisa que a gente faz é se questionar, nossa, mas por que que eu estou querendo tanto prender essa situação? Por que que eu quero tanto ter o controle disso? Se a gente sabe que a gente não tem esse domínio de controle, a gente acha, a gente acredita nisso. Mas a realidade, as coisas fluem como precisa fluir. Então tudo leva para dentro, resolve, define aquilo aqui, aqui, solta. E deixa as coisas acontecerem como tem que acontecer. A realidade, ela sempre se apresenta, querendo ou não, é aquilo que a gente fala todas as lives, a gente cansa de dizer e vai continuar dizendo, né, Alfa? Tudo se apresenta. Não adianta a gente querer ter esse controle, esse domínio de falar, vai ser do meu jeito, é assim. As resistências de muita coisa, de controle de tudo mais, é sofrimento. Então a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender ter a certeza dentro da gente das coisas, seja o que você quer, seja o que você busca. Visualizou, teve essa certeza, trouxe para o seu coração, sentiu isso, vibrou nisso, solta. Seja algo que você quer, seja uma situação que está acontecendo, resolve dentro e deixa fluir. Ah, mas eu não sei, isso é difícil, porque eu já estou... Trabalha de novo, vem outra coisa, bota outros questionamentos aí, busca se tem alguma coisa para acrescentar. Tem. Então vai assim, lá. A gente fala em soltar, por quê? Porque tem gente que fica preso, né? E aí não vive. Quer ver uma coisa? Tem gente que fica preso querendo controlar coisas que são natural, né? Tem gente que fica preso à morte, né? Fica com medo da morte, fica preocupado quando que vai morrer, fica preocupado se alguém vai morrer, se alguém vai desencarnar, fica preso nisso, querendo controlar, né, algo inevitável. Qual que é a consequência disso? Deixa de viver, deixa de curtir a vida, deixa de experienciar, né, algo, coisas, situações para evolução, para evoluir. Então é isso que a gente fala, soltar isso do pensamento, né? Morte é uma coisa natural, não ter o que fazer, todo mundo vai chegar a sua hora um dia, então pega e solta e vai viver a vida. Mas dentro disso a gente pode fazer com tudo, né? Então para de se prender a pessoas,
Não dá mais, né, relacionamentos, não dá mais, solta a pessoa, deixa a pessoa viver. Vai em busca do teu caminho. Se chegou num ponto, os dois estão vendo que não vai dar mais certo. Acabou, né? Não dá, solta. Vai viver a vida em outro lugar, diferente, outro caminho. Emprego. A pessoa não aguenta mais Filhos, né, Rafa? trabalhar. A Exato. gente vive muito. Hoje eu estou no momento assim, eu estou vivendo essa experiência com meu filho, né? Ele está chegando numa fase que ele já está criando asas. E a gente, como mãe, é difícil, mas a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, esse sentimento, essa energia. A gente entender que ele também é um ser individual e que ele também tem que crescer, ele também tem que tomar a vida dele nas mãos, né? Ele criar o próprio caminho dele dentro dessa passagem dele por aqui. Então, assim, é a gente entender que nada é nosso. Entendeu? O que a gente tem de real é a eternidade que a gente sabe que está aí, que a gente entendeu, mas a gente olhar para o outro como um ser individual e que aquele ser também necessita de crescimento próprio. A gente cuida, a gente zela até onde dá, até onde nos é permitido. Dali por diante, a gente precisa confiar naquilo que a gente foi incumbido a fazer e deixar voar. Deixar acontecer, deixar esse ser tomar as rédeas da própria vida, entendeu? Então, assim, é um processo difícil, não é fácil. Mas a gente precisa trabalhar isso internamente e buscar o entendimento, né, de todo esse processo, tanto para eles, quanto para a gente, tanto para o outro ser, quanto para a gente também. É uma evolução também. E a gente ter paz dentro disso. A gente saber que a gente fez, que a gente fez o que tinha que ser feito e que de agora em diante da parte dele, ele precisa assumir as rédeas. Então, assim, é um trabalho interno e a gente precisa aprender a se soltar para a gente viver um pouco mais em paz com a gente mesmo, né? E a gente confiar em tudo aquilo que a gente faz, que a gente fez, de como a gente direcionou e ficar em paz com isso. Então, o conhecimento também traz essa liberdade para a gente, né, Rafa? Da gente olhar para essas coisas, por mais simples que seja, e dolorosa também, porque não é fácil, não é. Mas a gente sabe que existe o apego, né? E de alguma forma a gente precisa trabalhar isso. E a gente trabalhar e estar em paz para assumir e para olhar para isso com a realidade que precisa, com a verdade que precisa. Estamos lidando com outro ser individual, que ele tem direito de pensar por conta própria, sentir por conta própria, se direcionar para o que ele acha certo por conta própria. E tá tudo bem, porque é assim que a vida funciona. Foi assim comigo, vai ser assim com o outro e com tantos outros também. Pode concluir, Rafa. Então, esse soltar que a gente fala é um estado de consciência, né? É um estado mental, né, mais elevado, porque você tem uma visão diferente das coisas. Você entende a realidade das coisas, né? Todo mundo fala, os filhos são para o mundo, mas ninguém consegue colocar isso em prática, né? Porque apego, né? Então, esse soltar é isso, é desapegar,
né? É deixar as coisas fluir. Então, é desapegar pessoas, né? Soltar as pessoas, cada um tem a sua vida. Soltar, e assim, a gente fala de filhos, né? Fala de família, mas e o político? Né? A gente se aprende a político, a gente se aprende a pessoas famosas. Solta essa turma, né? A gente se apega, isso muitas vezes é inconsciente. Deixa cada um viver a vida do jeito que quiser, né? Qual que é o teu caminho? Qual que é a tua atitude? Então é isso, é desapegar pessoas, desapegar situações. Tem gente que é pegada a situações, e aí se culpa, leva essa culpa pro resto da vida. Solta, aconteceu, aconteceu, qual é o aprendizado, qual é a mudança, e bola para frente, caminho que segue. Então, situações, desapegar de coisas materiais. A gente que é apegado a tudo, né? Fica até estranho, fica chato por causa daquilo, briga por causa de certas coisas. Isso é apego. Solta, gente. O que não é teu, não é teu. E o que é teu vem na tua mão. Pode ter certeza. Mas quero ver coragem para deixar isso acontecer, né? Deixar isso fluir. Ah, né? Quero ver ter essa coragem, não é nem coragem, é confiança, né? Para deixar isso acontecer. Que o que é teu vem na tua mão e o que não é você solta, porque não te pertence mais. Né? A gente fala de pessoas, mas tem pessoas que passam na vida da gente e vai ficar por um tempo. Né? As pessoas ligam isso muito com relacionamento, mas é tudo. É uma amizade, é um negócio, é um sócio. Né? No universo, nada é por acaso e tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão de ser. É impressionante. Quando a gente começa a prestar atenção nisso. Né? Então tem pessoas que vai passar na tua vida uma semana, um mês, e precisava. Né? Então, solta isso, aprende, curta o momento. A gente tem que aprender a viver o momento. Né? O momento é eterno. Né? Consegue expandir para esse conceito? Consegue expandir para isso? O momento é eterno. Consegue soltar o futuro? Consegue soltar o passado e viver o presente? As pessoas têm até um ditado, né? Que ao futuro Deus pertence. Mas e soltar nas mãos de Deus esse futuro? Quem consegue? Quem está trabalhando para fazer isso? Porque por mais que não pareça, né? Porque o ego quer ter controle, mas soltar é a melhor coisa que a gente faz. Porque aí a gente deixa Deus trabalhar e Ele quer fazer isso. Ele quer trazer o melhor para a tua vida. E Ele, por incrível que pareça, Ele sabe o que é o melhor para a gente. Sempre soube. E aí entra aquela questão, né? É tanto amor de Deus que a gente não compreende Ele. Mas a gente, né, que sente um pouquinho de amor, seja por um bicho, seja por uma pessoa, seja por nós mesmos, vê diferença quando a gente faz as coisas com amor. Agora, se imagina Deus se Ele não quer o nosso bem, se Ele não quer o nosso melhor. Só que a gente não entende os desígnios de Deus, que para a gente aprender, às vezes, a gente precisa passar por dificuldade, a gente precisa passar nas mãos de pessoas difíceis, a gente precisa pegar um trabalho difícil, complicado. É aprendizado. Mas pode ter certeza, Deus sabe lá na frente que vai dar tudo certo. E a gente consegue confiar nisso? Essa é a questão. Né? Se a gente consegue ter essa confiança de soltar a nossa vida. Né? Vamos mais longe, vamos soltar a nossa vida. Será que a gente consegue fazer isso? E soltar não é desistir, é muito pelo contrário, é viver fazendo, e fazendo mais profundo ainda, porque você vai viver o momento. Você vai viver o momento presente.
Exatamente, né? Então a gente precisa entender isso, trabalhar isso, buscar isso. E isso, esse soltar, esse desapego das coisas, de pessoas, de situações, é estado de consciência, expansão de consciência, né? Então a gente tem que expandir a nossa mente. Expande. Pensa fora da caixinha. Lembra? Pensa fora da caixinha. Se a gente pensa em né, nossos pensamentos humanos, né, dentro do planeta Terra, pensa em termos de universo. Começa a pensar em termos de universo. Não é tão difícil, é só a gente pensar, né, como seria nossa situação perante o universo. E aí as informações vêm para você. Porque você quer, você abriu uma porta dentro da sua mente que você quer informação. E aí cai um livro na sua mão, lembra? O que é teu vem para você. É um livro que cai na tua mão, é um vídeo, uma palestra, né? É um conselho de alguém, é através de alguém que você nunca imaginava, né, que ia te dar uma informação, que ia te dar um conselho, porque você se abriu para o universo, soltou as amarras que te prende, né? Que é uma das coisas que a gente fala assim, quando a gente entende isso, a gente acaba desfazendo medos. A gente perde medo. Aí às vezes você para refletir um pouco, né? Fazer uma meditação e fala, puta, mas medo para quê? Para que eu vou ter medo se tá tudo certo já? Né? Está nas mãos de quem entende do assunto, que é o Criador. Por que é que eu vou ter medo de morrer? Por que eu vou me prender a isso se é inevitável? É a única certeza que a gente tem, né, Rafa? A gente já nasce sabendo disso. Exato. Né? Então não dá para soltar isso aí, desapegar da morte e curtir a vida, viver a vida de forma plena, né? De forma profunda, 100%, né? Corpo, alma, coração, como a gente fala. Não importa o que você está fazendo. Lá, né? E muita gente confunde isso. Esse viver é viver consciente, não é viver na loucura e achar que, entendeu? É consciente do que está fazendo, consciente da sua realidade. Né? Sair fazendo loucura. A gente precisa ter consciência disso também. A consciência é que tudo tem consequências. Né? Tudo tem consequências. Né? Então, você é responsável pelos seus atos. E guarda isso. Né? A gente é responsável pelos nossos próprios atos. Não é o outro, não é Deus, não é Jesus, é você com você mesmo. E sabe quem vai te cobrar lá na frente? A tua própria consciência. Não é Deus, não é Jesus, porque não cabe a eles fazer isso. É a tua própria consciência que vai mostrar para você o que você precisa ver, aprender, mudar, transformar. É por isso que a gente fala tanto de olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a consciência nossa nos mostra o que precisa mudar. O que a gente precisa desapegar. Né? A gente fala assim, vai desapegando aos poucos, mas se as pessoas entendessem, elas desapegavam de tudo. Porque aí você vive livre. Você não vai viver livre fisicamente, é mentalmente, é uma paz interior, estado de consciência. Ela sofre muito, né, Rafa? E a pessoa apegada, ela sofre muito. Ela, o tempo inteiro, ela quer o bem-estar, entre aspas, né? Mas é aquela situação do controle que ela traz para ela arrasta para ela tantas situações que aquilo causa um sofrimento imenso e muitas vezes não toma consciência disso. Que o sofrimento nada mais é do que esse apego.
Esse querer controlar todas as situações de uma forma que como se tudo dependesse dela. Aí você vê o sofrimento, às vezes você vê coisas acontecendo, situações, e a gente, assim, detecta aquilo, a gente sabe o que está causando aquilo, mas a consciência não está, assim, no nível que precisa estar. Ela está totalmente inconsciente dentro daquela situação. Mas para ela está totalmente consciente, ela está fazendo o que é certo. E a gente consegue ter essa percepção. E o quanto isso é sofrido. Às vezes as pessoas falam, nossa, pessoa desapegada. Tá, sabe, se a pessoa tem aquela situação de ser fria, né, Rafa? A realidade é essa, porque tá assim, tá assado. Mas e o quanto essa pessoa sofre? O quanto de sofrimento ela acarreta para ela? Com esse apego e esse controle de querer ter o domínio de tudo ali. Nada mais é do que você trazer sofrimento. É um sofrimento desnecessário. Esse controle exagerado de tudo. Então, assim, a gente. Isso não quer dizer que a gente soltar, a gente não tem amor, a gente não tem compaixão. A gente tem, só que a gente também já tem um entendimento de que nada acontece fora do previsto de Deus. É exatamente como tem que acontecer. E muitas vezes se confundem muito essas coisas, né, Rafa? Deixa uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. As pessoas às vezes misturam muito essas situações. Hoje eu entendo isso, antes eu não entendia. Hoje eu entendo que muitas vezes esse soltar, deixar ir, deixar o outro em paz, seguir o caminho, não é falta de amor. Muitas vezes a gente ama muito, mas o amor é tão grande que a gente quer ver um filho feliz, a gente quer ver ele caminhar, a gente quer ver ele prosperar, a gente quer ver ele seguir o caminho dele como tem que ser. Seja isso para a mãe, para um pai, para um filho, para um irmão. É a gente ter essa paz de olhar para essas situações e confiar que tudo aquilo é um processo natural. E a gente aceitar com o amor que a gente traz dentro da gente, olhar para aquelas situações e não brigar por isso ou querer controlar essa situação que a gente não consegue controlar. É a realidade da vida fluindo. E a gente aprender a entregar para o universo, né? O que é do universo. Vou dar um É. exemplo aqui, assim, ó. A gente fala assim, ó, soltar. O que é isso? É deixar as coisas acontecer naturalmente. Tá? Porque, por exemplo, assim, soltar o corpo físico. Não quer dizer que você vai deixar de cuidar do teu corpo físico. Muito pelo contrário, aí que você vai cuidar. Não é você andar relaxado, andar de qualquer jeito. Não, é muito pelo contrário. Só que você não tem aquele apego desnecessário que vai te trazer sofrimento. Entende? Então, quando você Escravista, né, solta, Rafa? exatamente, então você soltar o teu corpo físico, por exemplo, é deixar acontecer, né? Você aceitar teu olho, você aceitar teu nariz, você aceitar sua boca, aceitar o cabelo do jeito que ele é. Ah, mas eu quero melhorar ele. Ótimo! Vai, melhora, cuida, né? Mas sem apego, né? Isso que a gente fala, né?
é essa questão do nosso ego, né? O soltar é um estado de consciência. É dentro, é internamente. Aqui fora é outra coisa. Sabe aquele negócio assim, ó? Soltar é mais ou menos isso. Não é a cama que faz o sono, é mais ou menos isso. É você dormir tranquilo. Isso é soltar. Mas você pode dormir na sua cama, você pode dormir no seu sofá, você pode dormir no que você quiser. Você pode dormir no barraco, você pode dormir numa mansão, você pode dormir numa casa, você pode dormir num prédio. Você soltou isso. É um tanto faz, mas você sempre vai procurar o melhor. Né? Mas esse melhor é Deus que vai te dar. É Deus que vai te dar, é Deus que vai te proporcionar a oportunidade de você fazer. Né? Você solta o que você quer e corre de atrás. Mas Deus vai te mostrando as oportunidades para você fazer. E Deus vai te dar o melhor, pode ter certeza. Você precisa sentir isso. Né? Muitas vezes, o que a gente faz? A gente quer algo, né? E Deus está providenciando, mas no tempo dele. Né? Aí você, com o teu ego, ansioso, né, com pressa, vai lá e o que acontece? Coloca a carroça na frente dos cavalos. Né? E aí você vê a baita da besteira que você fez. Você não deixou dar o tempo certo. Você não fez o que tinha que fazer para, no momento certo, as coisas acontecer. Né? Você não estava preparado para aquele momento. É tudo isso, né, que é o fluir. Tudo isso é o fluir do universo que a gente tanto traz aqui. Ó. Você desapega. Né? Às vezes você está apegado a coisas pequenas e Deus quer te dar uma coisa bem grande. Então entra tudo isso. Né? Às vezes você está com uma pessoa, né, e você está infeliz, né, não está dando certo, estão brigando, e Deus está lá na frente para uma pessoa que vai te fazer feliz, que vocês vão se dar bem, vai se dar certo, vão dar certo, né? Deus está te proporcionando uma outra lá. Essa do momento já aconteceu, é aquilo que a gente falou lá atrás, né? As pessoas passam na vida da gente, tem um tempo, até os filhos, né? A gente fala que deu o momento deles, eles voam mesmo, e ninguém segura. Né? Mas não vai deixar de amar. Seja aqui, seja do outro lado do planeta, você não vai deixar de amar, mas eles vão voar. E as pessoas também vão. Mas Deus sempre vai ajeitando as coisas. Sempre vai ajeitando as coisas. Sempre vai te trazendo oportunidade. É aquele negócio, Deus sempre abre a porta quando a gente bate, mas a gente tem que entrar, né? Só que muitas das vezes o que acontece? Deus nos dá as oportunidades que a gente necessita para nós evoluir. Seja em relacionamento, seja no trabalho, seja pessoal, seja onde for. Tudo que Deus faz é para nossa evolução, para nosso crescimento. Então não espere que Ele vai colocar na sua frente coisas que são fúteis para a gente, né? Coisas que são desnecessárias. Jamais Ele vai fazer isso. E muitas vezes a gente busca isso, mas Ele deixa a gente pegar. Mas tudo tem um tempo. Né? Deus deixa você, aquilo que a gente falou lá, curte a vida, né? Mas consciente, olha o que você está fazendo. Só que Deus também libera para você, vamos lá, enfiar o pé na jaca. Só que vai ter consequências. E vai ter um tempo, e vai ter um limite. Entendeu? Então Deus trabalha desse jeito. Mas no final das contas, Deus quer o bem da gente. Só que nós não entendimos, né? Não entendemos isso ainda. Que Deus quer o nosso bem. Que tudo que Ele faz é para o bem de todos. De todos. Por isso a gente fala, solta, solta. Ah, eu quero fazer tal coisa. Beleza. E Deus quer que você faça isso? Ah, mas como é que eu sei? Pois é. Se conecta. Amor. Olha para dentro. Sente, Medita. né? Ora, reza, sei lá.
o nome tanto faz, se conecta com Deus, né? Sinta a presença, deixa Ele te mostrar o que você precisa fazer. Com certeza Ele vai dar um jeito de te mostrar. E vai te mostrar de um jeito que você vai ver e vai perceber. Pode ter certeza. E se você resistir, para ele não tem problema. Ele é paciente. Lembra? Ele é paciente, ele sente amor. Uma hora você vai encontrar a resposta. Mais cedo ou mais tarde. Né? Mas quanto mais você pedir, mais atento você ficar. E a hora que a porta abrir, você entrar, você vai entender tudo isso que a gente está falando. Né? A hora que você deixar o amor entrar, o amor de Deus entrar no seu coração, você vai entender tudo isso que a gente está falando. Né? Porque o que vai acontecer? Deus vai colocar na nossa frente situações que a gente não entende. Vai colocar pessoas que a gente nem imagina. Mas que é preciso, né, Rafa? Que é preciso para o nosso crescimento. Seja para a gente trabalhar a nossa paciência, seja para a gente trabalhar o nosso desapego. Né? Tem gente, vou dar um exemplo aqui que aconteceu. Tem gente apegada, era tão apegada a coisas, né, a matéria, era apegada à empresa. Aí foi indo, faliu, perdeu tudo, deu um rebuliço lá na vida da pessoa, perdeu tudo, ficou sem nada. Aprendeu a desapegar. É mais ou menos isso. Né? Deus faz essas coisas. E não é para o nosso mal, não é para o nosso sofrimento, é para o nosso crescimento. Mas para a gente entender isso, tem que ter expansão de consciência. A gente tem que ter a mente aberta. Tem que ter a mente aberta. Porque a gente vai ver situações, vai ver coisas para a gente aprender. Né? Tem um filme que eu não lembro o nome agora, mas tem uma cena lá que a pessoa. Que Deus se materializa no ser humano, né? Aí a mulher. É uma mulher, assim, ela tá na lanchonete, ele chega assim, conversa com ela, aí fala assim para ela: você pediu que Deus te mostrasse união, que mostrasse amor, né? Daí ele falou assim: você acha que Deus vai te dar isso? Ou vai te dar a oportunidade de você amar? Vai te dar a oportunidade de você ter união com as pessoas? Então, é isso. Deus vai dar a oportunidade da gente aplicar tudo isso. Eu já vi esse filme. Eu não lembro o nome do filme. Acho que é Todo Poderoso, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Não, é outro. Ah, enfim. O ator é aquele morenão, não é? Isso, ele é Deus. Ele aparece como Deus, exatamente. Eu não lembro o nome do filme, mas ele pede pro cara fazer uma arca. Aquele filme é muito interessante de assistir. Foi essa visão de agora. Então Deus mostrando para ele coisas que ele não queria fazer. Né? Ele era político, ele era um senador, e Deus foi forçando, mostrando para ele que o que Deus queria para ele era o melhor para ele. Ele só foi entender, lógico, no final do filme, né? Mas se você assistir aquele filme com esses olhos de que Deus vai mostrando o caminho pra gente, é muito educativo, é muito interessante para nossa mente. Depois Vamos a gente vai ver o nome, Rafa, pra gente postar. Pois é. É muito 10 quando você assiste um filme, por exemplo, com essa visão, né, com essa expansão de consciência. Todo filme traz um aprendizado. Né? E muitos filmes, né, que a gente quase não fala, muitos filmes trazem uma realidade espiritual muito profunda. Muito profunda. Só que a gente tem que ter esse olhos de ver, né? Esse olhos de ver para a gente enxergar o que está passando ali, o que a gente quer ver. Então, quando a gente fala de soltar, é isso. E sabe o que é o mais interessante nesse filme? Ele sofreu, aí depois tudo ficou bom a hora que ele soltou o apego dele. Né? A hora que a família dele também desapegou de certas coisas. Aí tudo fluiu,
aí tudo aconteceu, as coisas se harmonizaram, as coisas aconteceram de um jeito muito melhor do que eles imaginavam. Então Deus traz esses conhecimentos, traz esses insights, né? Traz essas referências para a gente começar a entender como que ele trabalha. Né? E é em tudo, né? É no nosso trabalho. Qualquer trabalho é trabalho para Deus. Né? O trabalho, o que o trabalho faz com a gente? Né? Traz crescimento, faz a gente, né, ter mais expansão de consciência. Né? Porque você trabalhar, lidar com pessoas, não é fácil. Né? Cada um pensa de um jeito, cada um aí você não pode perder a paciência, às vezes você perde. Então, olha que interessante, né? Aí tem gente que acha que é mais fácil trabalhar com animais, aí vai pro lado dos animais, mas vê que não é tão fácil assim também, né? Ah, mas acha que é mais fácil, mas não é. Então, tudo tem uma questão ali de crescimento, né? Tudo tem um crescimento. Vai chegar uma hora que vai aparecer uma oportunidade da gente, né? Ou um desafio, e aí, o que a gente vai fazer? Né? O que é que a gente vai fazer? Pode ver, né, toda situação, às vezes a gente tem que tomar uma decisão, seja trabalhando com animais, seja trabalhando com pessoas, ou trabalhando com coisas. Vai de boa, daqui a pouco chega, você tem que tomar uma decisão, e aí? Qual é a decisão que você vai tomar? E aquela decisão faz você crescer, porque se toma uma decisão que não era para tomar, você cresce. E se você toma uma decisão que era a mais certa, você cresce também. Então, Deus faz isso. Né? E ele consegue fazer isso a gente soltando ou não. Mas é isso que a gente traz aqui. Ó. Se a gente aprender a soltar, fica melhor. Fica muito. Já imaginou se o político soltasse o poder? Que maravilha que não era. Porque aí ele ia trabalhar para os outros. Lembra que a gente falou lá? Deus faz o melhor, Deus faz o bem para todos. Para todos. Né? Deus não faz nada para uma pessoa só, faz para todos. Então, se a gente segue esse mesmo caminho, é a mesma coisa. Né? Só que quando a gente faz isso, quando a gente solta, eu quero fazer as coisas para os meus filhos. Ok, mas quando você solta, você faz essa mesma coisa para todos. Não consigo compreender isso. Beleza? Insista, persista. Você vai expandir a consciência, você vai entender. Pede discernimento que Deus vai te dar. Né? Deus trabalha para todos. Nós também temos que aprender a fazer isso. Querer o melhor para todos. Mesmo que seja coisas pequenas. Coisas dentro do nosso limite. Do momento. Né? Aquele pequeno detalhe, às vezes, faz uma diferença gigantesca na vida das pessoas. Então a gente tem que ter essa consciência, entender isso. Soltar, né? Exatamente. Solta e as pessoas falam isso bastante. Solta na mão de Deus, não sei o quê. Mas será que consegue fazer isso mesmo sentindo de verdade? É esse que a gente quer que as pessoas cheguem. É sentir isso. É sentir as coisas. Nossa, faz uma diferença na vida das pessoas gigantescas. É isso aí. E aí? Empolgante. Dá tempo para mais uma ou não? Eu acho que não. Esse horário já passou. Então vamos encerrar, né? Uhum. É que a gente prolonga, né, Rafa, as respostas, a gente vai dando, a gente empolga, é isso. Ai, ai. Mas então é isso, então. Vamos deixar, então. Mas agora tem pouco para a próxima, né? Se não surgir mais nada. Uhum. Dá para a gente finalizar na próxima. De repente a gente volta aí fora do dia. Tá bom? Mas é isso, gente. Obrigado pela presença. Lu, beijão.
Gratidão por estar aí com a gente. E até a próxima, se Deus quiser. Né, Rafa? É isso aí. Obrigado, gente, pela presença. Até a próxima. Uma boa noite. Tchau.